Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo de Nerd. Meu nome é Jordan William. E como todos vocês já sabem, Shingeki no Kyojin é um anime que não alivia em nada quando o assunto se trata de cenas violentas. E isso já fica bem claro nos primeiros episódios da série, que são recheados de mortes. No entanto, não é só no início do anime que é assim, pois o Isayama, no decorrer da obra, decidiu continuar com a mesma pegada violenta, o que fez com que vários fãs da série considerassem o anime bem pesado. E se você, amigo, é um desses fãs, é porque ou você não leu o mangá ou esqueceu das cenas pesadas dele, pois as violências que tem no anime são fichinhas comparadas ao do mangá. E por elas, lógico, serem bem brutais, pode-se assim dizer, para passar na televisão, que o estúdio de animação decidiu suavizar um pouco elas, censurando algumas cenas. E é sobre isso que eu irei falar aqui neste vídeo, mais precisamente de 7 cenas do mangá que, quando foram adaptadas para o anime, foram amplamente censuradas. E já para começarmos aqui a nossa bagaça, não é nada melhor iniciarmos esse vídeo com uma censura bem louca de Shingeki no Kyojin, que aconteceu em uma cena no 6º episódio da 3ª temporada do anime, que foi quando Darius Acre estava torturando um dos antigos nobres de Paradis. E a censura que justamente aconteceu nessa cena foi a do corpo nu do nobre torturado, que acabou sendo cobrido pelo comandante que o estava torturando, o que era bastante diferente da cena do material original, pois como podemos ver no mangá, ela é muito mais explícita e bizarra, e dá até nojo de olhar para ela por muito tempo, já que lá dá para ver o céu e a terra do homem. E não foi à toa que o estúdio de animação, quando foi fazer o anime, decidiu por censurar essa cena. Porém, não foram só as torturas que Zachary realizou que foram suavizadas, pois outra coisa que também foi censurada no anime foi a morte dele, visto que no mangá ela foi muito mais brutal do que na animação. E essa censura, claro, ao contrário da anterior, pra mim tirou a emoção da cena, assim como aconteceu na morte da mãezinha do nosso protagonista, que se fosse baseada totalmente no mangá, teria um fim muito mais sangrento na obra, pois como podemos ver no material original, a morte de Carla foi muito mais feia, visto que nela nós podemos ver um pedaço da perna dela pendurada na boca do Titã, o que foi com certeza uma cena bastante brutal, e por ela, lógico, ter sido desse jeito que os animadores, quando foram fazer o anime, resolveram suavizar um pouco ela, mudando os ângulos da cena da morte, o que tirou um pouquinho da emoção da cena, que aliás já era bem emocionante, mas que podia ficar ainda melhor. E por falar na mãezinha do nosso menino Tatakai, é lógico que eu não posso esquecer de comentar sobre as censuras que os amiguinhos do seu filho receberam. E para ser mais específico, eu quero falar do coleguinha dele, Rainer Braun, que é sem dúvidas o personagem que mais recebeu censura na obra, que ao todo, segundo as minhas pesquisas, deu no total de 4 cenas. E uma delas é quando o personagem é atacado por Mikasa Ackerman, após o mesmo ter revelado que ele era o impostor de Fora das Muralhas. E a censura nessa cena é justamente no dano que o personagem recebeu, visto que no mangá o ferimento foi muito mais severo, chegando Rainer a perder um braço, o que ficou diferente quando foi adaptado para o anime. A outra é quando o mesmo é atacado pela lâmina de Levi, que o acertou em cheio no pescoço. E as seguintes é quando ele é alvejado por algumas lanças do trovão no rosto, que o deixaram com a face totalmente desfiguradas, mas que com a adaptação para o anime ficaram bem mais suaves. E por falar em rosto, outros personagens que também sofreram com esse tipo de censura foram os figurantes Nympha e Gross, que quando morreram tiveram suas faces totalmente desfiguradas e também censuradas. Porém, eu até entendo e perdoo essa censura dos figurantes, principalmente no caso da cena da morte do soldado de Marley Gross, pois, pelo menos ao meu ver, com base nos meus conhecimentos, acho que seria muito difícil de animar a cena da morte dele, visto que o Titã arregaçou com o rosto do personagem. E apesar de eu perdoar os animadores nessa cena, eu jamais perdoaria eles na próxima que eu irei comentar aqui neste vídeo, pois se ela não tivesse sido censurada, ela seria uma das cenas mais brutais e também pesadas de Attack on Titan. E para você que não se lembra, eu estou falando da morte do nosso queridinho personagem secundário Franz, que acabou morrendo de uma maneira bem triste e cruel por um titã, onde o mesmo findou tendo metade do seu corpo devorado pela criatura. Porém, esse detalhe do corpo devorado só existe no mangá, pois o anime resolveu por censurar esse ferimento, o que tirou um pouco da emoção da cena.
Porém, mesmo ela sendo censurada, ela ainda é uma das mais tristes da obra. E isso, claro, se deve muito ao fato da sua namorada, que constantemente, mesmo sabendo da sua morte, tentava reanimá-lo. Aqui é perigoso, você precisa ir para um telhado. Eu não posso deixar o Franz morrer! Franz, por favor! Você não tá entendendo, Hannah. Eu não aguento mais isso. E assim, galera, vocês viram as principais cenas censuradas de Shingeki no Kyojin. Porém, para você não sair deste vídeo só vendo essas que eu lhe mostrei, eu decidi deixar para o final algumas cenas extras. E após acompanhá-las, eu quero que você deixe aí nos comentários quais dessas censuras foi a mais desnecessária para você. Na minha opinião, foi a censura da morte do Franz, porém eu quero mesmo é saber a sua. E eu espero que você nunca use drogas e até o próximo vídeo. Fui!